Continuamos falando de saúde, porque olha só, gente, segundo dados do Ministério da Saúde aqui no Brasil, a cada 2 minutos uma pessoa morre devido a problemas no coração, né? E o que mais chama a atenção é que tanto as internações como a morte também de pessoas mais jovens, né, de até 39 anos por infarto, também vem aumentando consideravelmente, principalmente nos 10 últimos anos. E para falar sobre causas, sintomas, a gente convidou aqui, né, o médico cardiologista, o Dr. Arthur Carvalho, que vai nos explicar um pouco mais, porque, olha, a gente, vez ou outra, está noticiando esse tipo de contratempo, né, digamos assim, pessoas mais jovens, algumas até, né, vão a óbito, e é sempre muito relevante a gente tratar sobre esse tema, né? Muito bom dia. Muito bom dia, Lídia. É um prazer estar falando com você, sobre esse tema tão importante, junto com o pessoal que está em casa no momento. Né? Pois é, e a gente está vendo que não é só o que a gente imagina, não é só algo que a gente imagina que está acontecendo, mas realmente os números, os dados estão mostrando que pessoas mais novas, né, que a gente imaginava que infarto era só depois de 40, 50, 60 anos, não, pode acometer pessoas muito mais cedo. Então, Lídia, a princípio a gente tem aquela história, né, de quem infarta é aquele paciente idoso, paciente com doenças crônicas, paciente com algumas outras comorbidades como hipertensão, diabetes, todos esses eventos que são o perfil, geralmente, que a gente vê nos livros e na sociedade que a gente vê infartando realmente. Mas hoje a gente está precisando mudar um pouco o paradigma, né? A gente vê, tem um estudo norte-americano, no princípio em Nova York, nos últimos 10 anos vem aumentando em 2% o índice de infarto em jovens, né? Em jovens principalmente abaixo de 35 anos, inclusive. Muitas vezes fulminante, que leva à morte de forma instantânea, né? Isso, então assim, algo que a gente vem se alertando, a gente vem mudando esse contexto tanto para os sintomas como para o que está levando esses pacientes a ter esses eventos, que é a nossa realidade hoje nos pronto-socorros, tanto do Brasil como do mundo inteiro. Olha aí, o que está fazendo com que os jovens sejam acometidos assim, dessa forma, né, mais intensa? Então, Lídia, a princípio a gente tem uma realidade que a gente está vindo de um Covid, né? A gente está vindo de uma pandemia, cerca mais ou menos de 2 a 3 anos. A gente tem uma modificação do estilo de vida, né? A gente passou 2 anos, vamos dizer, confinados. Então, assim, aumentamos aí o número de hipertensos, o sedentarismo aumentou o tabagismo, o uso de drogas ilícitas de uso, vamos dizer, comemorativo, tá? E o que é que vem acontecendo é que vem exacerbando esses fatores de risco, tá? E um ponto muito importante que a gente, apesar de ter saído da pandemia, do contexto do Covid, a gente vem numa realidade de uma nova pandemia do uso de cigarros eletrônicos, né? O cigarro eletrônico por si só, ele em relação ao cigarro normal, ele tem um dobro de chance de estar levando a um evento cardiovascular nesse perfil de pacientes, que é a nossa realidade hoje. Eu acho que você deve ter vivido uma realidade, assim como eu, do Ministério da Saúde ter feito vários programas, a gente ter essa sessão do tabagismo e teve realmente uma efetividade, mas isso previamente está tendo um obstáculo muito grande para a gente. E está afetando, a gente sabe que a questão do pulmão é o primeiro, mas olha isso aí é novidade para mim em relação ao coração também, ou seja, o vapor, aquele cigarro eletrônico, que hoje virou uma febre em todo lugar. O pessoal acha que faz menos mal do que o cigarro normal, mas não é nada disso, inclusive é proibido, mas a gente vê o uso indiscriminado mesmo em pessoas cada vez mais jovens. Isso também, então, faz mal para o coração. Faz mal para o coração, exato, né? Como a gente vem falando, hoje ainda, a principal conduta para a gente tomar em relação a esses pacientes é evitar os fatores de risco, né? Então, assim, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que a gente entra no contexto do colesterol. Sim. E principalmente o colesterol, quando a gente fala em adultos jovens, é uma história de hipercolesterolemia familiar, que aí a gente já traz para um contexto genético. E aí, quando a gente investigar isso, quando a gente procurar isso, eu acho que o primeiro ponto é a gente buscar essa história familiar. Então, se você tem um tio que já infartou, se seu pai já infartou, seu avô já infartou, então se você tem esse contexto histórico na família, se faz interessante fazer essa avaliação mais precoce, para a gente estar aí. A partir de que idade? Geralmente, quando o paciente tem uma história familiar importante, a gente orienta abaixo dos 35 anos. Se puder fazer de 20 anos para lá, é o ideal para a gente estar vendo esse contexto. Eu vou ter que correr, porque meu avô, inclusive, morreu de infarto, minha mãe tem problema no coração. Ou seja, né, não tem a questão da hereditariedade também é muito forte nesse sentido.
Sem dúvidas, né? Eu recentemente tive um caso de um colega, um amigo, que teve um evento cardiovascular, certo? É um jovem de 33 anos de idade. E a princípio eu recebi a informação que ele tinha infartado, ele estava internado em um hospital da cidade. E nesse contexto, quando buscando as avaliações e o fator de risco, teve 2 pontos que me chamaram muito de atenção. Tinha história familiar, o pai já tinha infartado, o tio e um primo já tinha infartado. Nossa. Porém, a gente traz uma pauta que é pouco valorizada hoje. Qual é a pauta? A pauta das doenças psicológicas. Depressão, transtorno de ansiedade, são pontos muito importantes que vai ter evidência nos próximos anos, muito provavelmente, sobre a atividade inflamatória dessas doenças. Olha só. E esse colega, por sinal, ele trabalha em um ponto que leva muito a essa exacerbação, que é a Bolsa de Valores. Nossa. Então é algo que a gente precisa estar tratando, a gente precisa estar cuidando. Né? Pico de estresse, de tudo mais. Nossa, olha, tudo. O coração é afetado de várias formas, né? A gente está vendo aí. Sem dúvidas. Então, assim, a doença cardíaca ainda é uma doença, os seus fatores de risco ainda são muito silenciosos. A hipertensão é uma doença silenciosa. A diabetes ainda é uma doença muito silenciosa. O colesterol por si só também, a gente só consegue ter o diagnóstico junto ao laboratório, né? Então, assim, é algo que a gente tem que estar avaliando de forma precoce, porque muitos desses jovens, o primeiro sintoma é um infarto. Então, aí que a gente entra numa pauta de gravidade. E a gente sempre fala, né? Quais são os sintomas do infarto, né? A gente ouve muito falar náuseas, dor no braço, né? Quais são eles? Mas nem sempre ele vem acompanhado desses sintomas, né? Pode ser também de uma hora para outra acontecer? Sim, sem dúvidas. Esses sintomas, eles são muito variáveis. A gente tem um grupo que esses sintomas são atípicos. Quais são esses grupos? Geralmente mulheres, idosos, diabéticos e jovens. Realmente a característica da dor do infarto é aquela característica como? É uma dor em aperto, geralmente dura cerca de mais ou menos 20 minutos. Tem irradiação, pode ter irradiação para o pescoço, pode ter irradiação para o membro superior esquerdo, porém alguns pacientes eles podem ter sintomas totalmente atípicos, como uma epigastralgia, uma queimação, isso é muito variável. Queimação como? Em que? Sentido de onde? Não, uma queimação no estômago. Por dentro do estômago. Até caracterizando até uma azia. Sim. Então a gente volta para aquela pauta de que se você tem fatores de risco, se você tem história familiar importante, faz interessante a gente estar investigando isso aí. Vai pelo menos uma vez por ano, né? Já faz esse check-up geral. Doutor, a gente ouve também muitas falando fake news aí no começo, né? A gente sabe que também tem muita gente ainda com dúvida, principalmente agora em relação à vacina bivalente, pessoas falando que não vão tomar porque faz mal para o coração. Isso existe? Veja bem, a vacina, ela tem algumas reações adversas, vamos dizer assim, né? Assim como o Covid, tá? Existe uma doença que a gente chama de miocardite. Essa doença é uma inflamação do músculo cardíaco, tá? Essa inflamação, ela é semelhante a outras reações que a gente tem no corpo da gente, até como a pulmonar, mas essa miocardite é uma inflamação que na parte cardíaca, ela pode modificar o eixo elétrico do coração da gente. Então, assim, modificando esse eixo elétrico, pode estar susceptível a algumas arritmias, pode estar susceptível a algumas outras reações que a gente pode até levar uma parada cardíaca. Então, assim, principalmente pacientes que tiveram Covid, pacientes que tiveram Covid grave, é importante fazer a avaliação com um cardiologista. Por quê? Porque essa avaliação com o cardiologista, após a miocardite, a gente pode deixar algumas cicatrizes. E essas cicatrizes, elas podem gerar algumas arritmias, levando ao paciente, muitas vezes, até uma morte súbita. Então, quem já teve grave e é paciente idoso ou tem algum tipo de doença, se for pessoa mais jovem... Não, os pacientes jovens, não tem essa necessidade. De toda forma, assim, a gente mantém como está nas diretrizes, né? A avaliação abaixo de 30 anos, pacientes que têm história familiar importante e acima de 30 anos, os pacientes que não têm comorbidades mais importantes. Eu acho que esse é o ponto mais significativo para a gente. Não é que a vacina vai causar um infarto, né? Não é. Pronto. Agora, a gente agradece muito aqui, né, a presença aqui do Dr. Arthur Carvalho falando sobre esse tema tão importante, né? Fica então de alerta aí, quem já tem na família, quem não está fazendo aí a saúde, né, no dia a dia e se precavendo e tudo mais, procura sempre fazer um check-up, porque é muito importante, né? Quem já tem casos na família também, a questão da hereditariedade conta bastante também. Muito obrigada, viu? Bom dia, bom trabalho para o senhor, volto sempre. Muito obrigado.